Oi, gente! O objetivo desse vídeo hoje é falar um pouquinho para vocês sobre o sistema de ensino daqui da cidade de Nova York. E antes de mais nada, a gente precisa entender os tipos de escolas que a cidade oferece. Então aqui nós temos três tipos de escolas: as escolas particulares, as escolas públicas, que são regidas pelo Departamento de Educação, o MEC do Brasil, né? E as charter schools, que também são escolas públicas, mas que funcionam de forma mais independente. Elas não são regidas pelo Departamento de Educação, assim como as escolas públicas são. Eu vou me concentrar aqui nas escolas públicas, porque essa é a minha realidade, é a realidade da minha família, a realidade do meu filho. Aqui na cidade de Nova York, nós temos 1.500 escolas públicas distribuídas nos 32 distritos escolares, eu vou falar sobre eles já já, e as escolas públicas, elas atendem mais de 1 milhão de alunos, ou seja, é o maior sistema público de ensino do país. Falando um pouquinho sobre a divisão escolar, da mesma forma que aí no Brasil a gente tem o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, aqui nós também temos essa divisão escolar. Então nós temos o Early Childhood Learning, Elementary School, Middle School e High School, ou seja, são 4 fases. A primeira delas é para quando a criança faz 4 naquele ano escolar. O Elementary School começa com 5 anos e ele compreende do kindergarten até o 5º ano. O Middle School vai do 6º ao 8º ano e, por fim, o High School, vai do 9º até o 12º. Falando um pouquinho do processo de matrícula, a gente precisa de alguns documentos, né? São eles a certidão de nascimento ou o passaporte, a carteira de vacinação, porque você tem que comprovar que o seu filho tá com todas as vacinas em dia. Se ele já tem um histórico escolar, porque ele já estudou em outra instituição de ensino, você traz esse histórico escolar e você precisa comprovar onde você mora. Lembra que eu falei para vocês sobre os 32 distritos escolares? Então, as escolas aqui, elas são distribuídas por esses distritos escolares e esses distritos escolares, eles atendem determinadas áreas da cidade. Então, se você tem uma escola específica que você queira que o seu filho estude, ou uma área específica que você queira que o seu filho estude, você precisa comprovar que você mora nesta área. Caso contrário, seu filho não vai poder estudar lá. Por isso que aqui as famílias escolhem a dedo onde elas vão morar, porque você não pode morar numa residência, numa determinada área e querer que seu filho estude num distrito completamente diferente. Isso não vai acontecer, tá? Agora, vale a pena ressaltar também, gente, que nós estamos falando do distrito escolar. Esse distrito, ele tem várias escolas. Por mais que você tenha uma que seja do seu interesse, isso não é garantia que você vai conseguir vaga naquela escola. Ela precisa ter uma disponibilidade para poder te receber. Por exemplo, vou falar um pouquinho da minha realidade. Quando eu vim morar aqui, eu tinha uma escola em mente. Não só por ela ser muito boa, mas por ela ser exatamente ao lado do meu prédio. Ou seja, é uma comodidade enorme, né? Então, é claro que eu tenho preferência, eu tinha preferência na época para que o meu filho fosse matriculado nela, mas para isso ela precisava ter vaga para receber o meu filho. Caso ela não tivesse essa disponibilidade, eu teria que matricular o meu filho numa outra escola dentro do distrito escolar que atende o meu CEP, o meu zip code, a minha residência, tá?
Agora, falando de matrícula, gente, eu tenho uma experiência assim muito interessante, porque quando eu estava ainda no Brasil, eu já sabia onde eu ia morar, eu já tinha alugado apartamento, eu tinha comprovante de que eu estava com o apartamento alugado, e eu estava muito ansiosa, porque eu queria garantir a vaga do meu filho nessa escola específica, né? Então eu mandei um e-mail para a escola e anexei todos os documentos que eu precisava para efetuar a matrícula do meu filho, ou seja, eu anexei o comprovante de residência, a carteirinha de vacinação, né, para comprovar que meu filho estava com todas as vacinas em dia, eu anexei o histórico escolar do meu filho, certidão de nascimento, passaporte, enfim, todos os documentos necessários para efetuar a matrícula. E eu recebi em seguida um e-mail, né, da escola, agradecendo pelo contato, mas que, infelizmente, eles não poderiam efetuar a matrícula porque essa matrícula, ela precisava ser feita presencialmente e que, inclusive, a criança precisaria estar no momento da matrícula. Então eu fui pesquisar na época na internet e aí eu descobri que isso não era uma exigência da escola onde eu estava matriculando meu filho. Na verdade, isso é uma exigência do Departamento de Educação, ou seja, do MEC daqui, né? Então, mesmo que você tenha todos os documentos, no ato da matrícula, você responsável pela criança precisa estar presente na escola, assim como a criança. Então eu tive que aguardar a minha mudança, eu precisei chegar aqui na cidade primeiro para poder matricular o meu filho, o que me gerou uma ansiedade muito grande, né? Já que eu queria garantir a vaga dele na escola. Mas, enfim, não houve nada que eu pudesse fazer de diferente, eu tive realmente que aguardar a minha vinda para cá. E eu tive muita sorte, porque quando nós chegamos aqui, o ano escolar já havia começado, eu não tinha certeza se meu filho iria conseguir a vaga, e o meu filho conseguiu preencher uma vaga que surgiu de última hora. A turma dele já estava toda formada, já tinha um número máximo de alunos, mas na semana em que eu cheguei aqui, um aluno se mudou, ele foi morar em outro estado, e aí a família solicitou a transferência dele dessa escola que meu filho estuda hoje para a escola no estado onde eles estavam indo. E foi assim que o meu filho conseguiu estudar aonde ele estuda hoje, né? Se essa criança não tivesse solicitado a transferência, ou se eu tivesse chegado talvez uma semana antes, uma semana depois, eu não teria conseguido essa vaga e eu teria que ter matriculado o meu filho numa outra escola dentro do distrito escolar que atende a minha residência, a minha área. Uma outra coisa interessante também é o período do ano escolar, né? Enquanto que no Brasil as aulas começam em fevereiro e terminam em dezembro, aqui elas começam em setembro e terminam em junho, ou seja, o meu filho vai entrar de férias já, né? Ele tem aí mais 2 semanas de aula e ele vai ter terminado o ano escolar dele. E falando agora sobre o corte, se não me falha a memória, no Brasil o corte, né, que define qual ano a criança vai, é 31 de março, me corrijam se eu estiver enganada. Mas aqui, gente, o que é levado em consideração é o ano, independente do mês em que a criança tenha nascido. Então, falando um pouquinho do meu filho, ele tem 7 anos, ele nasceu em 2012, então todas as crianças que nasceram em 2012, elas estão terminando agora, esse mês, o 2º ano. Independente dela ter nascido em janeiro de 2012, em julho de 2012 ou em dezembro de 2012. O meu filho, por exemplo, nasceu em novembro. Isso quer dizer que ele é sempre um dos mais novos da turma, porque da mesma forma que ele nasceu em novembro, ele estuda com crianças que nasceram em janeiro de 2012, né? Então, se nasceram em 2012, elas estão terminando agora o 2º ano. Se elas nasceram em 2013, ou seja, um ano depois, elas estão terminando agora o 1º ano e assim por diante. Então, o mês para a cidade de Nova York não é importante, mas sim o ano que a criança nasceu. É isso que define o ano escolar dela, tá?
Eu queria falar também, gente, sobre 2 programas que as escolas públicas oferecem. Nós estamos falando de Nova York, da cidade de Nova York, ou seja, a cidade com a maior diversidade linguística e cultural do mundo. Então, numa sala de aula, vocês vão encontrar brasileiros, mas também vão encontrar japoneses, chineses, americanos, italianos, enfim, crianças vindas de diversas partes do mundo. E muitas delas chegam na cidade sem saber nada de inglês ou sabendo um pouquinho de inglês, enfim. A escola precisa garantir que aquela criança, independente do conhecimento dela com relação à língua inglesa, vá conseguir acompanhar as aulas, executar as tarefas, ela precisa se desenvolver, né? Então, as escolas públicas oferecem um programa chamado ENL, ou seja, English as a New Language. E esse programa oferece aulas para essas crianças e todo o suporte que elas precisam para aprender essa nova língua o mais rápido possível. E talvez isso seja um dos motivos pelos quais eles exijam a presença da criança no ato da matrícula. Eu lembro até hoje, quando eu fiz a matrícula do meu filho, né? A profissional responsável por esse programa, enquanto eu preenchia todos os formulários que eu precisei preencher, conduziu o meu filho a uma visita à escola. Ela mostrou os diversos ambientes da escola a ele, né? E durante esse passeio, digamos assim, que ela fez, ela foi conversando com ele, interagindo com ele, para saber exatamente qual era o conhecimento dele de inglês. Então, na escola do meu filho, isso foi feito de uma forma muito lúdica. Não sei se todas as escolas fazem dessa forma lúdica ou se foi feito assim porque ele era criança, né? Talvez se ele já fosse um adolescente, a maneira com que ela tivesse avaliado talvez tivesse sido um pouco mais formal, convencional, através de uma prova, mas enfim, todas as crianças que chegam aqui na cidade e são matriculadas no sistema público de ensino, elas passam por esse processo, porque é justamente esse primeiro contato que vai definir se ela vai precisar participar desse programa ou se ela ficará livre, se ela ficará isenta dele, né? Ele é um programa que não é obrigatório, ele é obrigatório para quem precisa. Se a criança chega aqui já sendo fluente, dominando a língua, ela, é claro, não vai precisar participar desse programa. E um outro programa que as escolas públicas oferecem também é o programa de ensino individualizado. Esse programa, gente, ele é oferecido para crianças que precisam de ajuda em alguns aspectos. Por exemplo, se uma criança ela tem um atraso na fala, um problema na fala e precisa de uma terapeuta para desenvolver essa habilidade, ela vai ter esse atendimento. Se a criança precisa de um mediador, né, por uma questão específica, ela vai ter esse desenvolvimento, ela vai ter esse suporte, porque o objetivo da escola é dar as ferramentas necessárias para que a criança consiga se desenvolver da melhor forma no ambiente escolar. Então, as escolas públicas oferecem esses 2 programas para quem precisa, tá bom? Queria só salientar aqui, gente, que tudo isso que eu tô falando para vocês é muito voltado para o elementary school, né? Que é aquela divisão escolar, lembra que eu falei para vocês? Ou seja, que vai do kindergarten até o 5º ano. O processo de matrícula, de middle school, de high school, enfim, é um pouquinho diferente. O que eu estou passando para vocês de informação é voltado para o elementary school, que o período, né, a fase escolar que meu filho se encontra. Se vocês tiverem interesse em middle school, em high school, enfim, falem com a gente, deixem nos comentários, porque a gente pode voltar
a fazer um novo vídeo, talvez mais voltado para esses futuros anos escolares, né? Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês, caso vocês estejam pensando em vir morar na cidade no futuro, ou de repente tenham apenas curiosidades, né, sobre o sistema de ensino, que acaba sendo bem diferente do Brasil. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não sou nenhuma expert, mas adorei conversar aqui um pouquinho. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.